Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da JF TV Câmara. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro, são 5h33 da tarde e já vai começar a quarta reunião ordinária, deste que é o segundo período legislativo do ano. A reunião de hoje é composta por 11 processos. Antes dela começar, eu vou bater um papo com o vereador Wagner do sindicato do PTB. O vereador Wagner do sindicato teve aprovado recentemente um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Deficiente Visual. Vereador, qual o dia ficou definido para ser o Dia Municipal do Deficiente Visual e qual que é a importância desse dia? Bom, o dia ele foi instituído no dia sendo o dia 4 de janeiro. Todo dia 4 de janeiro, no âmbito do município de Juiz de Fora, será comemorado o Dia do Deficiente Visual. E a importância, o que nós quisemos fazer com esse projeto, é chamar a atenção da sociedade juiz-forana, no caso, do cidadão, para o deficiente visual, principalmente com respeito à inserção no mercado de trabalho para o deficiente visual, que hoje sofre muito por não ter as portas abertas no mercado de trabalho. E também a questão, que já é muito propagada, que é a acessibilidade e outras providências. Mas nós estamos muito preocupados em inserir o deficiente visual no mercado, porque é uma mão de obra trabalhadora, porque eles vestem a camisa da empresa, eles trabalham com afinco e muitas vezes não têm a oportunidade. Então a nossa intenção com esse projeto foi chamar a atenção da nossa sociedade. Ok, vereador, muito obrigada. Amanhã, dia 11 de fevereiro, acontece a segunda audiência pública deste mês. A audiência acontece aqui no plenário da Câmara Municipal a partir de 3 da tarde. O tema é a política municipal de utilização sustentável dos veículos de tração animal. Fique agora, então, com a quarta reunião ordinária deste mês de fevereiro. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Boa noite, doutora Cida. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, é um prazer recebê-los. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Ana e também o público presente. Quero saudar e cumprimentar também os servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E de forma também muito especial, quero saudar e cumprimentar os telespectadores, as pessoas que nos acompanham aí pela TV Câmara e também nos ouvem pela Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Quero solicitar o vereador Júlio Obama Júnior, nosso segundo vice-presidente da mesa dessa casa, e que faça aqui agora um papel também muito brilhante na condição de secretário ad hoc, por gentileza, que promova a leitura de presença e chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador Júlio Obama Júnior. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Pardal, boa tarde, vereadoras, senhores vereadores. Vamos então, senhor presidente, à chamada dos senhores vereadores desta quarta reunião ordinária. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora professora Ana Rossignoli. Presente. Vereador pastor André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar, que já está justificado, está em Belo Horizonte, senhor presidente. Vereador Cido Reis. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior, presente. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador presidente, vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do sindicato. Presente, excelência. Vereador Wanderson Castelar. Temos aqui vereador Sargento Melo, casal. Presente, excelência.
Vai esquecer dele? Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Acórdão regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Havendo o nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Antes de passar aqui ao secretário, o vereador Júlio Obama Júnior, quero comunicar que recebemos aqui um memorando de número 7 de 2020, justificativa de ausência. Por meio deste memorando, justificando a ausência da 4ª reunião ordinária do 2º período, dia 10 de fevereiro de 2020, por motivo de reunião externa agendada previamente. É uma justificativa do vereador Rodrigo Cabreira de Matos, devidamente justificado perfeitamente. Quero então solicitar ao vereador Júlio Obama, por gentileza, que promova a leitura das correspondências, por favor, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, aproveitando que o senhor leu a justificativa do Rodrigo, eu também queria pedir para me ausentar, não agora, mas lá pelas 7, eu tenho uma reunião no meu bairro, 7h30, 19h30, já agendada com a comunidade, gostaria de pedir a aprovação dos companheiros. Perfeitamente, vereador. Está sendo colocada a sua apreciação aí, o seu pedido em apreciação dos vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, devidamente autorizado, o vereador Wagner do sindicato. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Senhor presidente, registrando a minha presença na casa, dizer ao nosso amigo que eu estou à sua disposição. Muito bem, vereador Pastor André Mariano, muito obrigado. Vamos então dar sequência. Leitura da correspondência, por favor, vereador Júlio. Senhor presidente, vamos então aqui, nós temos apenas uma correspondência para ser lida esta noite. Nós temos aqui uma correspondência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, neste ano em que realizamos a 17ª edição do Parlamento Jovem de Minas, agradecemos imensamente o apoio de vossas excelência à realização do projeto em sua cidade. Nesta edição, a discussão é sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a manter nossa parceria e nos colocamos à disposição para avaliar e desenvolver outros projetos de formação cidadã e política que impactem positivamente a sociedade mineira. Assina a senhora Ruth de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lida a correspondência, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Júlio Obama, muito obrigado. Solicito agora que seja feita a leitura dos requerimentos, por favor, vereador. Vamos então, senhor presidente, à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Juraci Schaefer. Vereador Juraci Schaefer solicita a reconstrução urgente e imediata da estrada que liga o povoado de Pires ao distrito de Monte Verde. Vereador Juraci Schaefer solicita a colocação de massa asfáltica em toda a extensão da rua Padre Café, nos bairros Paineiras e São Mateus. Vereador Juraci Schaefer solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Olímpio Reis, no bairro Santa Helena. Vereador Juraci Schaefer solicita a operação tapa-buraco na rua Francisco Rodrigues e Silva, no bairro Santo Antônio. Vereador Juraci Schaefer solicita a inclusão da rua Francisco Faes Sobrinho no programa FINASA. Na verdade, aqui só corrigindo, é FINISA, de recapeamento asfáltico. Agora, requerimentos do presidente da Casa, vereador Pardal. Vereador Pardal solicita ação de patrulhamento, colocação de escória na rua Alzira Maria da Silveira Gonçalves, no bairro Cidade Nova. Vereador Pardal solicita a instalação de placa de vaga destinada a deficiente físico em frente ao número 632 na Avenida Getúlio Vargas. Vereador Pardal solicita as medidas necessárias para que o buraco existente nas esquinas das ruas Antônio Meurer e Carmela Dutra, próximo ao número 196, seja tapado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador Pardal solicita capina e limpeza na Praça Prefeito Olavo Costa, na Praça da Baleia. Vereador Pardal solicita a poda das árvores das praças José Alves Carvalho, Teotônio Petronilha Murim e Miguel Gustavo, todas localizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador Pardal solicita a operação tapa-buracos ao longo da rua Alves Júnior, no bairro Centenário. Vereador Pardal solicita ainda o asfaltamento, ação de patrulhamento, colocação de escória na rua Francisco Faes Sobrinho, no bairro Santos Dumont.
Agora, requerimentos do vereador Wanderson Castelar. Vereador Castelar solicita capina e limpeza da Praça Francisco José Assis Lopes, no bairro Monte Castelo. Também, vereador Castelar solicita capina e limpeza da Praça José Cristiano Frank, no bairro Monte Castelo. Vereador Castelar solicita agora para o bairro Santa Maria, operação tapa-buracos na rua Onofre de Oliveira Salles. Vereador Wanderson Castelar solicita capina e limpeza da rua Onofre de Oliveira Salles, no bairro Santa Maria. Agora, requerimentos do vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Júlio Obama Júnior solicita, só fazendo uma correção, senhor presidente, é um requerimento conjunto deste vereador, em conjunto com o vereador doutor Antônio Aguiar, para que seja convocada em caráter de urgência uma audiência pública para discutirmos sobre a situação dos professores de apoio, os professores bidocentes nas escolas de Juiz de Fora. Vereador Júlio Obama Júnior solicita senhor presidente, agora requerimentos do vereador pastor André Mariano. Vereador André Mariano solicita operação tapa-buraco na rua Benjamin Mejolaro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com a devida autorização do presidente. Aqui também, presidente, temos uma solicitação do vereador André Mariano, através de requerimento, solicitando a operação tapa-buraco na rua João do Rio, no Manuel Honório, também com autorização do presidente. Aqui nós temos ainda mais um requerimento do vereador pastor André Mariano, solicitando a operação tapa-buraco na rua Evaristo da Veiga, no bairro Benfica. Vereador pastor André Mariano solicitando aqui operação tapa-buraco na rua das Missões, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Fazendo aqui uma mínima correção. Leitura de mais um requerimento do vereador André Mariano, solicitando capina e limpeza da rua Alípio de Almeida, no bairro Grajaú. Vereador André Mariano solicita capina e limpeza da rua Sebastião José da Silva, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Fazendo um trabalho lá em parceria com o presidente. Então aqui também requerimentos agora do vereador Wagner de Oliveira. Vereador Wagner de Oliveira solicitando aqui serviço de capina e tapa-buraco na rua Vereador Joaquim José Sobreira, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira também solicita serviço de tapa-buraco na rua Maria Cândida Rezende, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buraco na rua José Marcelino Teixeira, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buraco na rua José Alberto de Castilho, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita ainda na rua Aníbal Beligoli, no bairro Filgueiras, operação tapa-buraco. Vereador Wagner de Oliveira solicita também para o bairro Filgueiras, operação tapa-buraco, mas agora na rua Maria Conceição Riane. Vereador Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buracos na Avenida Orlando Riane, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buraco na rua Manuel Teixeira Salgado, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira também solicita operação tapa-buraco na rua Antônio Lana 7, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buracos em frente, ou melhor, em toda a extensão da rua José Faustino Santiago, no bairro Filgueiras. Vereador Wagner de Oliveira solicita também para o bairro Filgueiras operação tapa-buraco na rua Josina Barbosa Nogueira. Vereador Wagner de Oliveira solicita agora serviço de capina e limpeza da estrada que liga o bairro Retiro ao distrito de Caeté de Minas. Vereador Wagner de Oliveira solicita serviço de tapa-buraco na estrada que liga o bairro Retiro ao distrito de Caeté, mesmo requerimento. Vereador Wagner de Oliveira solicita ainda serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua de Omar Monteiro, no bairro Grama, até o bairro Filgueiras. Agora, requerimentos do vereador Nilton Militão. Vereador Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Eupídio José dos Reis, no bairro Nova Era 2.
Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Maria Aparecida de Carvalho, no bairro Jardim Gaúcho. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Tenente Guimarães, no bairro Santa Lúcia. Vereador Nilton Militão solicita desobstrução e limpeza das bocas de lobo em toda a extensão da rua Silva Jardim, no centro. Vereador Nilton Militão solicita desobstrução e limpeza das bocas de lobo em toda a extensão da rua Santo Antônio. Vereador Nilton Militão. Só um minutinho, secretário, por gentileza. Pela ordem, vereador Cido Reis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aí, senhor secretário. Só para registrar a presença. Presença do vereador Cido Reis registrada. Por gentileza, vereador Júlio Obama, sequência na leitura dos requerimentos. Por favor, vereador. Vamos então aqui à continuação da leitura dos requerimentos. Do vereador Nilton Militão ainda, solicitando operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Antônio Simeão Firjan, no Distrito Industrial. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Sebastião Roberto Schneider, no bairro Santa Cruz. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Monsenhor Francisco de Paula Salgado, no bairro São Judas Tadeu. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio José Coço, no bairro São Judas Tadeu. O vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João Carlos Garcia, no bairro Benfica. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Dona Ana Salles, no bairro Benfica. Vereador Nilton Militão solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Tenente Átila Vinícius Ribeiro de Carvalho, no bairro Ponte Preta. Vereador Nilton Militão solicita ainda troca de poste no canteiro central, em frente ao imóvel situado na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao número 2735. Vereador Nilton Militão também solicita a realização de estudo de viabilidade de instalação de lâmpadas de iluminação pública nos postes em frente ao imóvel situado na Avenida JK, em frente ao número 2735 e em todo o entorno. Agora, requerimentos do vereador Dr. Adriano Miranda. Dr. Adriano Miranda solicita operação tapa-buracos na rua José Sobreira, próximo ao número 615, no bairro Linhares. Agora, requerimentos do vereador João Coteca. Vereador João Coteca solicita manutenção e desentupimento da boca de lobo na rua Aurora Torres, esquina com a José Orozimbo de Oliveira, no bairro Santa Luzia. Vereador Coteca também solicita a realização de capina, limpeza e retirada dos lixos em toda a extensão da rua Amadeu Timpone, no bairro Verbo Divino. Vereador Coteca solicita a realização de poda de árvores na rua Amadeu Timpone, no bairro Verbo Divino. Vereador Coteca solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Isaltina Adotivo de Souza, sendo a situação mais precária em frente ao número 105, no bairro Verbo Divino. Agora, requerimentos do vereador Sargento Melo, Casal, do bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Melo solicita para o bairro Encosta do Sol a fiscalização da Cesama da rua Poeta Daltemar Lima, em frente ao número 320. Vereador Sargento Melo, Casal, também solicita no bairro Encosta do Sol a fiscalização da Impave na rua Poeta Daltemar Lima, 320, os danos ao asfalto provocado no asfalto pelo excesso de água depositado pelo morador, oriundo de uma lavanderia. Vereador Sargento Melo, Casal, solicita ainda, no bairro Encosta do Sol, a fiscalização da CEMAU, na rua Poeta Daltemar Lima, 320, despejo de água de lavanderia em via pública. Agora, requerimentos do vereador Kennedy Ribeiro. Vereador Kennedy solicita a implantação de guarda-reio na rua Diva Garcia, esquina com a rua Luiz Fávero, no bairro Linhares. Vereador Kennedy Ribeiro solicita ainda que seja realizado serviço de capina e reparo na boca de lobo da rua Francisco Gonçalves Mariano, em frente ao número 95, localizado no bairro Bela Aurora. Vereador Kennedy Ribeiro solicita que seja realizada manutenção e reparo no asfalto da rua Professor João Panicé, em frente ao número 23, no bairro Bela Aurora. Vereador Kennedy Ribeiro solicita ainda, junto ao órgão competente, recuperação asfáltica da rua Maria Cândida de Jesus, próximo ao Caique, no bairro Santa Cruz. Agora, requerimentos do vereador Marlon Siqueira. Vereador Marlon Siqueira
solicita que o setor competente realize patrulhamento e colocação de escória na rua Pedro Gouveia Horta, no bairro Passo del Rei. Agora, requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, solicitando... Senhor presidente, esse requerimento ele é antigo, então eu vou me abster de ler, porque ele é um requerimento sobre a nossa audiência pública para a saúde. Se Vossa Excelência puder nos autorizar. Pois bem, então, por uma questão de transparência, nós vamos ler. A audiência pública já aconteceu agora, na última quinta-feira. O vereador Júlio Obama Júnior solicita audiência pública para discutirmos as dificuldades e possibilidades na atenção primária à saúde de Juiz de Fora, conforme proposto na audiência pública realizada no dia 6 de fevereiro, para a semana do dia 9. Senhor presidente, então, eu me equivoquei, agora eu não estou necessariamente requerendo uma audiência pública. Nós a transformamos numa reunião, depois da tribuna eu explico. Sim, senhor, vou terminar aqui agora a leitura. Pois bem, requerimento ainda do vereador Júlio Obama Júnior para que seja reservado o plenário da Câmara Municipal para o dia 20 de fevereiro, às 15 horas, para discutir com o secretário de Saúde os desdobramentos da audiência pública sobre as dificuldades e possibilidades da atenção primária em Juiz de Fora. Lido todos os requerimentos. 65, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio Obama Júnior. Então nós vamos aqui, em entendimento com o vereador Júlio Obama, nós vamos colocar em votação os requerimentos. Todos os requerimentos. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, exceto o vereador Júlio Obama, pela ordem. De pé. Audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, exatamente o que eu expliquei. Nós não vamos fazer aqui, novamente, uma audiência pública, senão nós vamos inaugurar o expediente da audiência que marca outra audiência. Nós vamos transformar numa reunião aqui com os conselheiros de saúde. Então, eu voto contrário a esse requerimento, senhor presidente. Tá, apenas tudo bem. Não é votando contrário, é só retirando, né, vereador Júlio? Retirando essa audiência pública, né? Votando contrário a esse pedido. Não é exatamente o que o senhor quer? A esta audiência pública. Senhor presidente, vamos fazer assim, vamos aprovar e depois eu explico dali, abrindo mão da audiência pública. Tudo bem, então tá bom. Então, os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, naturalmente, o vereador Júlio vai se posicionar acerca da audiência pública que foi objeto aqui para a gente definir o posicionamento do vereador Júlio Obama. Vamos então, quero solicitar agora que seja feita a leitura das moções, por favor, vereador Júlio Obama Júnior. E também tem uma moção de repúdio. São moções de aplauso e moções de repúdio. Por gentileza, moção de repúdio, por favor, vereador. Primeira. Senhor presidente, vamos aqui então à leitura da moção de repúdio de autoria dos vereadores Juraci Schaefer, Wanderson Castelar, Ana Rossignoli, Zé Márcio Garotinho e Wagner França. Nós temos aqui algumas assinaturas pendentes, estamos entendendo que os demais vereadores não vão assinar. A moção de repúdio versa sobre o repúdio ao governo federal, na pessoa do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ofender e agredir publicamente os servidores públicos, classificando-os como parasitas de Estado. Lida a moção de repúdio, senhor presidente. Não tem discussão essa moção, tá? Nós estamos colocando, se quiser fazer mais um comentário sobre a moção, tem que ser feito um pedido de avulso, tá? Para que todos possam se manifestar, tá certo? Então, por gentileza, a sequência na leitura das outras moções. Antes, vamos colocar em votação esta moção de repúdio. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vamos repetir novamente, com calma e com cautela. Só um minutinho, vereador. Eu já coloquei em votação, vou dar o avulso para o senhor depois.
só pode fazer encaminhamento de votação, tá, vereador? Ela não tem discussão. Então tá. Então eu quero... Então, assim, não... presidente, eu posso vou- fazer o encaminhamento? Pela ordem, por favor, vereador. O encaminhamento é o seguinte. Vereador Zé Márcio Garetinho, Vossa Excelência, servidor público. Vereador Sargento Melo, servidor público aposentado. Vereador Antônio Aguiar, servidor público. Vereadora Ana, servidora pública. Vereador Fiorilo, servidor público. Os servidores públicos da cidade, os garis, todos os setores da saúde, que ganham salários baixos, baixíssimos, servidores estaduais, federais, são chamados de parasitas. Nós aqui vamos concordar com isso, que o ministro do Estado coloque essa pecha sobre os servidores públicos, inclusive sobre os servidores da Câmara Municipal. Então eu Vereador, quero fazer a defesa do voto favorável ao repúdio. É só para encaminhamento de votação, não tem discussão, é só para encaminhamento de votação. Por favor, eu preciso colocar, eu vou dar pela ordem, vereador Zé Márcio, eu vou dar o avulso para poder ser feitas as considerações que, porventura, qualquer vereador queira estar fazendo, tá? Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, pedir o avulso, é endossar as palavras do vereador Juraci, que aqui está colocando. Eu acho que os senhores vereadores não entenderam. O ministro de Estado classifica a todos os servidores públicos do Brasil de parasitas. Essa moção é de repúdio a essa fala dele. Quando ele coloca todos os servidores de parasitas, ele coloca os servidores da Prefeitura, do Estado, que estão sem receber salário atrasado, Polícia Militar, que é servidora pública, que está com salário atrasado. Eu acho que a gente tem que pensar bem que a fala desse ministro, ele engloba a todos. Policial Militar é servidor público. Olha, gente, aqui eu não posso permitir debate, entendam por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Quando for feito o pedido de avulso, aí pode ser feita a discussão, né? Porque regimentalmente nós não temos discussão, pode ser feito para encaminhamento de votação, tá certo? Então, vereador Júlio Obama Júnior, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o pedido de avulso para que a gente possa, de fato, fazer essa discussão. Acredito que a gente não pode generalizar, né? Todos nós aqui somos defensores do funcionalismo público, né? Mas assim como nós somos cobrados, né? Nós precisamos fazer essa discussão no país sobre aqueles que, sob o manto de uma estabilidade, né? Que está lá, inclusive, configurado na Constituição, né? Muitas das vezes se fazem valer dos seus cargos para poder prestar um serviço de menor qualidade. Então, eu gostaria de fazer o avulso para que a gente possa fazer essa discussão. Muito bem. O pedido de avulso... Pela ordem, presidente. Vou dar para os senhores só um minuto. O pedido de avulso está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Só para poder certificar os colegas vereadores, não pode se discutir essa matéria. Amanhã, com o avulso, aí sim teremos a possibilidade de abrirmos uma discussão, tá? Então, não vai ter mais a votação hoje, o avulso já foi aprovado. Amanhã, por gentileza, nós poderemos estar fazendo uma ampla discussão sobre o tema na ordem do dia. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Não, quando citou Polícia Militar, citou nós todos aqui, eu não me sinto incomodado quando ele fala de parasita, não. Tá? Porque tem que ficar incomodado quem é parasita. Quem é funcionário público trabalhou de maneira correta, sabe? Não precisa ficar incomodado, não, que está cheio de parasita mesmo. Isso é verdade nesse país. Aqui mesmo, na nossa cidade, tinha parasita que ficava no Rio de Janeiro a semana inteira e ganhando aqui um dinheiro bom aqui na nossa cidade. Então, acho que as pessoas que têm que ficar chateadas é aquelas que são parasitas. Aqueles que trabalham não tem que ficar incomodados, não. Ninguém está aí preocupado se o cara está trabalhando demais, não. A verdade é que existe realmente, nós não podemos tampar os olhos, pessoas que usam do cargo público para não trabalhar. E isso é a verdade. Infelizmente, nós estamos no Brasil, gente. Se alguém está em outro país aí, vocês me falam. Porque o que eu vejo, inclusive nos dias de hoje, é isso. Você vai num lugar procurar alguém e você não acha. Onde que está? Ninguém sabe onde está. Isso é verdade. Não podemos tampar os olhos, não. Aí você conta uma palavra dele, essa é a palavra individual dele. Ele que pensa o que ele quiser. Ele não falou de mim, não. Eu trabalhei 25 anos, eu fazia hora extra, eu prendi um cara de manhã, um cara de tarde. Eu fazia hora extra fora do meu horário. Eu não fui parasita, então eu não estou incomodado com ele, não. Por isso que eu sou contrário a isso aí. Muito bem. Presidente. É só pedir entendimento dos nobres vereadores. Vou dar o pela ordem, tá? Não está mais em discussão essa moção de repúdio. Com a aprovação do avulso para o dia de amanhã, nós vamos estar
abrindo diálogo por parte de todos os vereadores, todos poderão se manifestar. Então, peço compreensão aos nobres vereadores que estão aí solicitando pela ordem, para que a gente deixe para o dia de amanhã uma ampla discussão, porque aí sim, através do avulso, nós teremos essa prerrogativa, contar aí com a parceria dos nobres vereadores. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu vou respeitar o pedido do senhor, não vou entrar no debate, mas eu, diante da fala do meu nobre colega aqui, eu não posso ficar calado. O que eu quero dizer aqui é que o governo generaliza, assim como ele generalizou os sindicatos, os trabalhadores, ele generaliza tudo, põe todo mundo num bojo como se todo mundo foi parasita. Foi isso que a gente quis dizer aqui. E o sargento Melo, ele não se sente ofendido porque ele não é parasita? Ele e muitos, parabéns para eles, é a obrigação da gente trabalhar. Mas o governo vai lá e generaliza como se todo mundo fosse igual. É só isso que eu quero colocar. Pela ordem, presidente. Muito bem, valeu aí, sem entrar no mérito da discussão, pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Senhor presidente, nós vamos ter a oportunidade para discutir melhor sobre esse assunto. Mas a gente precisa tomar um pouco cuidado com a força da expressão de algumas palavras. Porque, infelizmente, a gente está questionando aqui uma situação, mas, infelizmente, muitos lá fora da população acham que muitos de nós vereadores somos parasitas. Acham que muitos de nós vereadores não prestamos o serviço de excelência na nossa cidade. Então, a gente precisa tomar um pouco cuidado com a força da expressão da palavra. Eu discordo um pouco com o vereador Wagner. Eu acho que não generaliza, né? Existe de certa forma, um equilíbrio nisso daí. Mas, enfim, eu sou contrário a essa moção de repúdio. Amanhã, então, nós daremos sequência, tendo em vista o avulso já aprovado. Pela segunda e última vez, vereador Dr. Juraci Schaefer. Senhor presidente, ele falou com todas as palavras e letras que o Estado é um hospedeiro e que o servidor público é um parasita. Nós não podemos aceitar dizer que um servidor do DENLOP que ganha R$ 1.500 para catar o lixo que nós produzimos, seja chamado de parasita, ou que o agente comunitário de saúde que veio aqui ganha R$ 1.400, seja chamado de parasita. Generalizou, é irresponsável e não foi ele que mandou. Quem mandou chamar foi o presidente. Quem chama disso aí é o Bolsonaro que mandou, ele é pau-mandado do Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Gente, aí não, peraí. Pela ordem. Não, peraí, eu acho que... Acho que vamos colocar em votação em relação aqui nós tivemos... Por favor. Eu pedi pela ordem. Aqui, olha. Vereador Wagner, por favor, deixa eu colocar aqui um posicionamento. Eu não tenho mais como abrir um leque de discussão. Só duas para ele. Quero só pedir ao senhor, para que possa se posicionar ainda pela ordem, sem entrar no mérito da discussão, tá? Porque realmente nós já fizemos um procedimento e amanhã vocês podem fazer o uso, falarem o que entenderem, o que quiserem, dentro do prazo regimental, que são 2 vezes. Não, eu vou abrir para o senhor também. Eu vou abrir para os senhores também, tá? Então, vereador Wagner do sindicato, sem entrar, por favor, no mérito da discussão. Senhor presidente, eu só quero responder ao colega vereador André Mariano, que quando o Schaefer fala que ele colocou daquela forma e eu falo que generalizou, porque generalizou. Agora o senhor traz para o lado de nós vereadores, mas quando traz aqui para o funcionalismo público, para os outros, o senhor não aceita. Mas se falar de nós vereadores, o senhor está achando ruim. Então, generalizou sim. Amanhã nós vamos discutir isso. Isso, amanhã poderemos abrir o leque. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Gente, a gente fica arrumando às vezes nós estamos dando um tamanho nisso, né? Mas a verdade é que a gente não pode ficar calado, né? Gente, nós estamos no Brasil, concorda? Eu fui nesse governo do Estado e fui no anterior. Eu passava nos corredores do anterior, lotado de gente à toa lá. Eu não sou novo não, tá, gente? Eu não apoio novo não, tá? Quem foi comigo lembra, era gente batendo papo nos corredores lá do Estado. Agora você vai lá ver todo mundo sentado, pelo menos, trabalhando. É isso que se fala sobre funcionário público. Quando tem gente à toa e quando não tem. Os que estão à toa tem que ficar com raivinha mesmo. Quem não está à toa, gente, não precisa se preocupar com o que o Paulo Guedes está falando, não, e continua o seu trabalho. Não é isso? Mas nós estamos no Brasil, a gente conhece o Brasil no dia a dia. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Sargento Melo, pela ordem,
vereador pastor André Mariano pela segunda vez, logo em seguida, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, vereador pastor. Eu quero dizer ao vereador Wagner, eu estou dizendo, refletindo aqui, o que a população fala da gente. A gente sabe muito bem da campanha que está na internet aí, em que nenhum vereador presta nessa cidade. Existe uma campanha aí que tem que mudar todo mundo, que quem está aqui não presta. Você está me entendendo? Agora, o que eu estou falando aqui é o que realmente a população fala e que é uma inverdade. Nós prestamos um bom serviço. Mas o senhor há de concordar comigo que tem gente boa e gente ruim em qualquer segmento. Agora, quando o vereador Juraci Schaeffer fala do PSL, do presidente, ele se esquece também que outra hora no governo passado do PT, também tinha muitos funcionários parasitas que não faziam nada e que trouxe um prejuízo enorme para a nossa nação. Ou seja, olha para agora e esquece do passado. O que nós estamos vivendo hoje, o que se reflete hoje na nossa geração, nos nossos dias, é um trabalho outra hora feito pelo partido do amigo. Então, parasita tem em todo lugar, tem nos dias de hoje como tem no passado. Peço, presidente, peça a palavra como líder, porque eu fui ofendido. Vamos... Peça a palavra como líder. Pela ordem, senhor presidente. Nós vamos... Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, pelo que eu percebi, a discussão ela foi aberta, né? Apesar de ter sido colocado uma limitação, a discussão foi aberta. Então, a minha sugestão, para não ficar prolongando esse assunto, que a gente encerre já como já foi discutido, que a gente perpetue na discussão e que amanhã não haja necessidade de uma outra discussão desse assunto. Se a gente pudesse colocar isso em votação aqui, porque aí encerra logo isso, já acaba de discutir, porque todo mundo já discutiu. Não, se a gente pudesse colocar em votação, se o senhor me permitir. Muito bem, vereador, doutor Adriano Miranda. O senhor fez uma justificativa aí, né? Ou seja, uma sugestão que eu tenho que colocar os pares para poder estar avaliando, né? Ou seja, não tem nenhuma indicação de liderança para que possamos tomar as medidas necessárias. Então, o vereador Júlio Obama também tem aprovado aqui um avulso para amanhã, para continuar a discussão, né? Não sei se o senhor já estava no momento, vereador doutor Adriano. Se o senhor, vereador Júlio, abrindo mão desse avulso para o dia de amanhã, a gente pode botar em apreciação para que a gente defina também esta moção de repúdio ainda no dia de hoje. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, desde que seja garantido que nós não vamos fazer mais a discussão hoje, manter o pedido de avulso para amanhã. Até porque o autor também me parece que está muito animado para poder fazer essa discussão amanhã. Então vamos manter o avulso, mas desde que os companheiros aqui, para usar uma expressão bem petista, eles se mantenham aí calmos para a gente poder fazer essa discussão amanhã, porque infelizmente a discussão foi aberta aqui e foi feita, mas a gente precisa colocar argumentos, porque só dizer que concorda ou discorda, para a gente poder colocar argumentos aqui. Então, aqui em concordância com o autor da moção de repúdio, a gente mantém o avulso para amanhã, senhor presidente. Até mesmo porque já foi aprovado, né? Então nós não temos que estar solicitando aos pares uma avaliação. Vereador Juraci, só um minuto, por gentileza. O senhor percebeu na fala de um colega vereador, que foi feita uma palavra não possível, normal, e que o senhor se sentiu ofendido, até talvez não fisicamente, mas do partido do qual o senhor faz parte. Nós vamos estar avaliando aqui e vou possivelmente, com a avaliação, ainda hoje dar o direito de resposta, se eu fazer o uso da tribuna. Aguarde um minuto, por gentileza. Quero seguir na leitura aqui do pequeno expediente, solicitar agora uma moção mais tranquila, né? Agora é moção de aplauso. Nós temos 3 moções de aplauso. Quero solicitar o primeiro secretário da mesa desta casa, vereador Vandes Castelar, que promova a leitura das mesmas. Por favor, vereador. Excelência, tranquila, mas com igual grau de, digamos assim, de dissenso. Moção de aplauso à cineasta Petra Costa pela brilhante produção do documentário brasileiro Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar 2020, assinada pelo vereador Juraci Schaeffer. Moção de aplauso à Academia Gold, essa proposta pelo vereador José Mansueto Fioriro. E, por fim, uma moção de aplauso para o senhor Sidney Castro dos Reis,
proposta pelo vereador José Mansueto Filgueiro. Lida as moções, Excelência. Muito bem, muito obrigado, secretário. As moções estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, menos o voto do vereador Sargento Melo Casal. São todas as 3, vereador, ou tem específica? Só a do filme, então, que o senhor também não participa com a aprovação dessa moção. Os demais vereadores todos aprovaram, todos os vereadores aqui presentes. Eu quero, antes nós fazemos a leitura, nós não temos mais leitura, né, secretário? Não temos mais nenhuma proposição. Nenhum projeto de lei, nenhum projeto de resolução. Tá, então, quero agradecer ao vereador Wanderson Castelar, primeiro secretário. Então, nós não temos mais nenhuma proposição a ser lida na tarde e noite de hoje. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, aqui por uma recomendação aqui da nossa diretoria legislativa, eu vou fazer o pedido da retirada do requerimento de número 66, que solicita audiência pública, mais uma audiência pública, para poder tratar sobre a última audiência pública. Nós vamos transformá-la numa reunião aqui no dia 20 de janeiro, às 15 horas, aqui no plenário, com todos os secretários que, inclusive, estavam convocados para audiência pública, que, infelizmente, não conseguiram responder a nenhuma pergunta, na verdade, da nossa audiência pública da última quinta-feira. O 20 de janeiro é do ano que vem, vereador? É 20 de fevereiro, tá, senhor presidente? Perfeitamente, vereador. Uma brincadeira à parte. Muito obrigado. Mas parabéns pela sua medida, né? E vamos, então, fazer a retirada. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Então, automático... Exatamente. Então, nós vamos fazer um estudo para poder encaminhar esse pedido para o dia 20 e atender a sequência desta importante audiência pública que houve aí com relação à saúde semana próxima passada. Eu queria também, antes de nós fazermos a entrada aqui da ordem do dia, pedir aos senhores vereadores que fizemos isso no início de janeiro. É fundamental que nós não sabemos hoje, vamos exemplificar aqui, o Partido dos Trabalhadores. Quem é o líder desse partido nesse período? Nós não temos. Consequentemente, dos demais partidos também. Então, é fundamental que mandem para nós, né, para que nós possamos ter aqui essa informação de forma oficial. E, naturalmente, quando não tem definido de forma oficial, se dá pelo fato do vereador, 2, 3 vereadores no mesmo partido, o mais idoso é que tem essa prerrogativa de ser o líder do mesmo. É o vereador Juraci, né, vereador Castelar? Tudo bem. Então, eu quero pedir mais uma vez que tomem essas medidas aí para que a gente possa ter de forma oficial que quando houver, vereador Juraci, uma necessidade de fazer um encaminhamento, fazer uma fala como líder do partido, a gente possa de fato saber quem que é o representante de forma oficial, pedir compreensão dos demais pares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Já foi concedido a resposta para que eu possa usar da tribuna? Não, assim que tivermos a oportunidade, nós faremos com tranquilidade passar para o senhor fazer a sua manifestação. Ordem do dia, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, quarta reunião ordinária do segundo período. Número 1, em segunda discussão, processo 8658 de 2020, dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito, Charles Tomaselli Evangelista. Proposição, projeto de lei número 2 de 2020, autoria vereador Júlio Obama Júnior, pareceres já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2 em segunda discussão, processo 8579 de 2019, dispõe sobre denominação de procurador público, Rua José Genevaim, Zé Cuca. Proposição, projeto de lei 222 de 2019, autoria vereador Juraci Schaefer, pareceres já lidos, para a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 8589 de 2019, dispõe sobre denominação de próprio municipal, Complexo Esportivo Moacir Toledo. Proposição, projeto de lei 231 de 2019, autoria todos os vereadores dessa casa, são eles: vereador Juraci Schaefer, vereador Pardal, vereador Rodrigo Matos, vereador Wanderson Castelar, vereadora Ana Rossignoli, vereador Dr. Fiorilo,
vereador Cido Reis, vereador doutor Antônio Aguiar, vereador pastor André Mariano, vereador Wagner de Oliveira, vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, vereador Nilton Militão, vereador doutor Adriano Miranda, vereador João Coteca, vereador Sargento Melo Casal, vereador Kennedy Ribeiro, vereador Marlon Siqueira, vereador Júlio Obama Júnior e vereador Wagner do Sindicato. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 4, em segunda discussão, processo 6983-2013, altera a lei 6910 de 31 de maio de 1986, proposição para a lei complementar número 16/2019, autoria vereador Pardal, pareceres já lidos, com a maioria absoluta, observação vista, vereador Zé Márcio Garotinho. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, há uma sugestão a ser incluída como substitutivo nesse projeto por parte do Executivo, e eu pedi vistas na sexta para que a gente fizesse isso hoje, mas não conseguimos reunir hoje. Eu vou pedir ao vereador Júlio Obama que peça a vista do processo com retorno para o dia de amanhã, e aí a gente senta e discute o substitutivo. Obrigado. Muito bem, vereador Zé Márcio. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Peço a palavra, com a senhor palavra, presidente. vereador Júlio Obama Júnior. Peço vista do processo, senhor O presidente. pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, liberando para o dia de amanhã para continuar a discussão sobre esse projeto. Número 5, primeira discussão, processo 6335/2010, altera o artigo 47, inciso 13, da Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora, proposição, projeto de emenda à Lei Orgânica, número 4/2019, autoria vereador Júlio Obama Júnior, pareceres já lidos, coro pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação vista, vereadores Rodrigo Matos, Zé Márcio, Cido Reis, Wagner do Sindicato, Sargento Melo Casal, André Mariano, Nilton Militão, doutor Fiorilo, doutor Antônio Aguiar, Ana Rossignoli e João Coteca, sobrestado pelo vereador Rodrigo Matos. Usou da palavra o vereador Cido Reis. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao vereador Kennedy Ribeiro, meu amigo, para que fizesse um pedido de vistas nesse nosso projeto aqui. Nós estamos fazendo uma discussão com a Secretaria de Governo, mas o secretário de Governo ainda está de férias. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que fizesse um pedido de vistas para que a gente ganhasse um pouco mais de tempo para poder chegar num consenso em relação a esse projeto tão importante para nós aqui na Câmara Municipal. Muito bem, vereador Júlio Obama. O projeto continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, peço vista sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o número meia dúzia. Em primeira discussão, processo 2607 de 1999, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de afixar em cardápios os números de telefone dos rádios táxi e pontos de táxi mais próximo ao estabelecimento. Proposição, projeto de lei 139/2018, autoria vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação vista, vereadores Sargento Melo Casal, vereador Wagner do Sindicato. Usou da palavra vereador Sargento Melo Casal. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido Reis. Senhor presidente, peço vista do processo sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 7. Em primeira discussão, processo 6045/2009, acrescenta o artigo 68A ao regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovado pela resolução 1270 de 11 de dezembro de 2012. Proposição, projeto de resolução número 20/2019, autoria mesa diretora, biênio 2019-2020, pareceres já lidos, com a maioria absoluta. Observação vista, vereador Wagner do Sindicato.
O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Peço a palavra, senhor Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, esse é um projeto da mesa que nasceu de uma conversa minha com o vereador Kennedy Ribeiro. Nós estão faltando algumas assinaturas, então eu vou pedir vistas já liberando para amanhã, para a gente poder apresentar o substitutivo. Acredito que amanhã, inclusive, a gente possa fazer aqui uma explicação melhor sobre o projeto de lei ora apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio Obama, o pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então, senhores vereadores, por gentileza, para o número 8, em veto parcial, processo 8261-2018, manter as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei 13.807, de 27 de dezembro de 2018, e da outras providências. Proposição, mensagem do Executivo, projeto de Lei 4388-2019, autoria Executivo. Pareceres, comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Observação, secretário professor Vandos Castelar. Leitura dos pareceres, por gentileza. Parecer exarado pelo vereador José Márcio Garotinho. Destarte, após análise das razões do veto apresentadas pelo Poder Executivo e o teor do artigo vetado, libero o processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestarei o meu voto. Parecer vereador Adriano Miranda. Destarte, após análise das razões do veto apresentadas pelo Poder Executivo e o teor do artigo vetado, libero o processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestarei meu voto. E, por fim, manifestação do vereador Cido Reis. Após a análise das razões do veto apresentadas pelo Executivo e o teor do artigo vetado, libero para que siga seus trâmites até o plenário, onde manifestarei o meu voto. Lido os pareceres, excelência. Muito obrigado, secretário. Continua em discussão. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, a pedido do líder, eu peço vista do processo sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 9. É um veto total. Processo 8464-2019, institui o programa de participação de multirões organizados para a preservação e manutenção de logradouros públicos. Proposição para a lei número 121-2019, autoria vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres, comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres. Parecer exarado pelo vereador João Coteca. Diante das razões do veto integral apresentadas pelo Poder Executivo no ofício de número 136 de 2020, e como a matéria tratada está em âmbito de análise dessa comissão de veto, libero o presente projeto de lei para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Parecer assinado pelo vereador Nilton Militão. Diante das razões que fundamentam o veto integral pelo Executivo, libero para o plenário, local em que manifestarei o meu voto. E, por fim, vereador Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise desta comissão e por considerar a necessidade de ouvir o proponente a respeito da questão, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Wagner. Pela ordem, presidente. Lido os pareceres, excelência. Muito obrigado, secretário. O veto continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação.
Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos ainda duas apreciações preliminares para serem avaliadas pelos senhores vereadores. Vamos entrar agora no número 10, que também, conforme já dissemos, apreciação preliminar, artigo 94, regimento interno. Processo 2340 de 1998, dispõe sobre a isenção de cobrança de estacionamento em locais acessíveis de uso comum público, tais como hospitais, clínicas médicas e terapêuticas, farmácias, supermercados, shoppings, casas de shows e teatros e pessoa idosa com mais de 65 anos. Proposição para a lei número 65/2019, autoria vereador Juraci Schaefer, pareceres já lidos, com a maioria simples, observação vista, vereador Wagner do sindicato, vereador Júlio Obama Júnior e vereador Rodrigo Matos. Continua em discussão a apreciação preliminar. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Peço a palavra. Com a palavra, vereador doutor Adriano Miranda. A pedido do autor da matéria, eu peço vista sem discussão. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o último projeto a ser avaliado pelos senhores vereadores, que é o de número 11. Também trata-se de uma apreciação preliminar, artigo 94, regimento interno, processo 8422/2019, dispõe sobre a vedação de nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta no município de Juiz de Fora de pessoas que tiverem sido condenadas na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Proposição, projeto de lei 88/2019, autoria, vereadores doutor Antônio Aguiar, vereador Júlio Obama Júnior, pareceres já lidos, com a maioria simples, observação vista, vereadores doutor Antônio Aguiar e Rodrigo Matos. A apreciação preliminar está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, daqui mesmo, eu vou fazer a explicação e logo em seguida vou pedir vista. Hoje o vereador doutor Antônio Aguiar está em Belo Horizonte, a serviço deste parlamento, então nós vamos deixar para fazer essa discussão amanhã, senhor presidente. Então eu peço a palavra. Muito bem. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Peço vista liberando para amanhã, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio Obama Júnior. A apreciação preliminar está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Então, encerramos todos os processos avaliados pelos senhores. Vamos, então, agora responder um pedido, uma manifestação do vereador Juraci Schaefer. Nós tivemos aqui a percepção, e foi clara, que quando da fala do vereador pastor André Mariano, ele fez uma citação ao partido de Vossa Excelência, que nós entendemos que realmente o senhor tem a possibilidade de fazer um contraponto sobre aquilo que foi falado pelo vereador. O senhor tem 5 minutos, mais 5 minutos prorrogáveis, por gentileza, não extrapolar esse tempo, porque o senhor também está inscrito por mais 10 minutos também dentro da ordem do dia. Muito boa noite, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, aqui, ó, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores TV Câmara, o que nos traz aqui essa discussão sobre a moção de repúdio, ela é muito mais séria do que nós podemos imaginar, porque quando se fala do servidor público, você está falando de uma pessoa que teve um sonho, que estudou, que se preparou, que fez, na realidade, um concurso público, que foi aprovado, foi nomeado e exerce a sua função pública. Ninguém está falando de alguém que está assumindo um cargo em comissão ou que está através de um cargo eletivo. Nós estamos falando de pessoas que entraram no serviço público através de concurso público.
Aí, vereador André Mariano, Vossa Excelência disse, no PT tinha também parasitas, só que o PT administrou o Brasil do governo Lula de 2003 até o golpe da nossa presidenta Dilma, 2014. Então, antes, todos os concursados não entraram no governo do PT. Vossa Excelência imagina, então, que todos aqueles que foram concursados no PT, inclusive juízes, promotores de justiça, professores, médicos, auditores fiscais, todos eles são parasitas. Então, não cabe ao ministro de Estado, um homem que a sua fala pode alterar inclusive a Bolsa de Valores, tamanha responsabilidade do cargo que ele exerce, agir de forma tão leviana e irresponsável. Infelizmente, isso é comum no governo do presidente Bolsonaro, tem que falar. Se você pegar a Damares, se você pegar o Ricardo Salles, se você pegar o Van Traub, se você pegar... Não, Gilmar Mendes, esse é ministro do Supremo. Mas, se nós pegarmos os ministros, o que acontece nesse governo, vereador André Mariano? Vossa Excelência, talvez não tenha atentado para a magnitude da fala do nosso ministro, desse ministro da Economia, porque ele pega todos os funcionários concursados, desde o servidor mais humilde da cidade menor do Brasil, até o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, na realidade, um servidor público hoje, porque à medida que ele foi escolhido pelo presidente, sabatinado, tomou posse, ele tem cargo vitalício. Então, você não pode agir de uma forma irresponsável, como esse ministro agiu. Como disse o Fernando Henrique Cardoso, que chamou os aposentados de vagabundos. Você imagina uma pessoa que dedicou a sua vida, que contribuiu para o INSS, para a Previdência, que dedicou o seu suor, e que depois, quando ele vai usufruir do descanso de ter uma remuneração, que às vezes muito baixa, ele é chamado de vagabundo. Então nós não podemos aceitar esse tipo de fala. Vossa Excelência há de convir comigo, que foi infeliz na sua colocação. Por quê? Nós estamos falando de servidores públicos e às vezes você pega, sim, existem muitos privilegiados, ganhando benefícios que não deveriam ganhar através de penduricalhos. Mas nós não pegamos a exceção e colocamos lá. Entendeu? Nós temos a maioria dos servidores públicos, hoje do governo federal, salário máximo de média, em torno de 6, 7 mil reais. Estou falando da média, tem alguns que ganham mais. O salário da média do servidor público estadual, pegando todos os estados da federação, não chega, no máximo da média, a 3.500. E dos municípios, a menos de 2.500. Nós estamos falando que a maioria dos servidores públicos do Brasil ganham em torno de 2 salários mínimos. Esses são parasitas? Parasita de quê? Hospedeiro aonde? Prorrogação, senhor presidente, só para terminar, que eu tenho 5 minutos. Quero lembrar a Vossa Excelência que o senhor está no seu direito de Isso mesmo. resposta. 5 minutos. Estou fazendo essa defesa do Partido dos Trabalhadores, porque nós não podemos colocar a pecha que no governo do PT nós tínhamos parasitas. Servidores bons e maus tem em todos os governos, vereador André Mariano. Pessoas boas e ruins tem em todos os setores, entendeu? Em todos os setores da economia, no terceiro setor, em todos os lugares. Agora, se a pessoa se concursa, se ela está exercendo a sua função, e se ela exerce a função com desídia, que ela não tem responsabilidade, cabe ao quê? A um processo administrativo do seu chefe superior, e essa pessoa vai ser penalizada, pode até perder o cargo. Então, cabe a quem, na realidade de responsabilidade, que estiver
supervisionando, gerenciando aquela pessoa que possa tomar as medidas. Agora, nós não podemos aceitar esse tipo de fala. Quando você fala em parasita, lá da parasitologia, aqueles vermes, nós falamos de vermes. Nós estamos falando, na realidade, de que ele está hospedeiro, ele hospeda o Estado. É como aquele hospeda e que ele não contribui nada, ele só suga. Ele não faz a contrapartida ao Estado, seja ele o município, o Estado, membro ou União. Então, isso é um discurso que nós não aceitamos, porque há de se jogar a culpa da crise brasileira nos ombros dos servidores públicos. Essa fala é, na realidade, uma cortina de fumaça, vereador Castelar. Sabe para quê? Para aprovar a reforma administrativa e tirar a estabilidade do servidor público. Porque o que dá segurança ao servidor público para ele agir com isonomia, para que ele possa exercer a sua função, entendeu? E que não possa ser, na realidade, pressionado a exercer uma função através dos poderes, porque ele tem a estabilidade, a garantia do emprego depois dos 3 anos que ele tem, na realidade, cumpre o seu estágio probatório, tem a sua homologação definitiva do seu contrato de trabalho através do concurso. Então, nós estamos falando, o que me indigna é que esse governo fala de meritocracia. Como eu posso falar de meritocracia se eu chamo o concursado, o servidor público, de parasita? É, na realidade, um contrassenso, é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso, entendeu? Nós aqui queremos dizer que nós queremos um serviço público de qualidade, eficiente, e a culpa, às vezes, da ineficiência é da incompetência dos gestores, porque não dão ferramentas, não capacitam, não dão estrutura para que os servidores públicos possam prestar um serviço bom. Como que eu vou fazer um serviço bom se eu não tenho um caminhão bom para coletar o lixo? Como que eu vou ser um médico bom no hospital que vai atender na emergência e urgência se eu não tenho nem a gase para fazer um curativo, se eu não tenho um esparadrapo, se eu não tenho um leito para internar aquela pessoa? Como que eu vou fazer um serviço bom, prestar um serviço bom odontológico, se eu não tenho, na realidade, os equipamentos e o material para fazer o tratamento? Como que eu vou ser um servidor bom, gente, se eu não ofereço condições para que a pessoa exerça sua função? Eu vou aqui na engenharia de Juiz de Fora, como que eu vou ter um serviço de engenharia bom se eu tenho 10 profissionais de engenharia para atender mais de 1000 processos? Aí sim, nós temos que melhorar o serviço público, qualificar e dar oportunidade, fazer com que ele tenha ensino continuado, dar cursos. Aí sim, falta visão do gestor. Nós temos bons profissionais, mas nós temos que sempre investir neles. Bons salários, capacitá-los, dar oportunidade para que eles possam ampliar o seu conhecimento, porque hoje muda-se muito, vereador Fiorilo. Nós preparávamos antigamente profissionais para 30 anos, hoje o conhecimento muda de 4 em 4. Então, quando você passa um ano, 25% daquele conhecimento que a pessoa tinha já está desatualizado. Você tem que estar sempre com conhecimento continuado, com cursos, capacitando, dando oportunidade. Por exemplo, quem fez concurso na prefeitura para poder fazer arquivamento de processo, hoje está sem trabalho. Então, nós temos que fazer com que ele seja reintegrado em outra situação, ele possa ser reintegrado, ele possa se capacitar. É isso que nós temos que buscar, não é qualificá-lo como incompetente, não. Então, eu faço essa defesa aqui de forma veemente. O servidor público municipal de Juiz de Fora, às vezes só por falta de estrutura. O servidor estadual, você sabe quanto ganha um professor em Juiz de Fora? R$ 1.050. Como que eu posso falar que um professor é parasita? Como que eu vou falar com um agente comunitário de saúde que sai de casa em casa para ganhar R$ 1.300 por mês? Ele é parasita? Eu não posso aceitar isso. Esse Paulo Guedes, na verdade, é um irresponsável. Então, nós fazemos nosso desagravo aqui, vereador, não contra a fala de Vossa Excelência, que eu sei que, eu tenho certeza que Vossa Excelência não tem esse pensamento, que é um homem de Deus, uma pessoa que sabe que o servidor público é honesto. Às vezes, nós não podemos, na realidade, temos que separar o joio do trigo. Nós temos que falar o seguinte: o servidor público é bom. Existem alguns, na realidade, que têm que ser corrigidos. E nós devemos corrigi-lo com as pessoas e com os exercícios que temos que ser feitos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Vereador Juraci Schaeffer, mais uma vez eu quero deixar bem registrado aqui, de uma forma bem clara, que eu entendo perfeitamente a posição do senhor,
O senhor entrou com uma atitude pedindo uma moção de repúdio, o senhor tem que defender essa moção de repúdio. O que eu falei desde o início, que nós não podemos, de certa forma, amplificar uma fala, como sempre vem acontecendo desde o início em que o presidente Bolsonaro assumiu o mandato. Tudo que o governo faz, eles parecem que ficam esperando uma situaçãozinha. Aí surge uma situação, querem amplificar. Na verdade, nós entendemos muito bem, e desde o início que eu falei, nós temos bons servidores, valorosos, pessoas competentes, que amam o seu trabalho e a sua vocação, mas nós sabemos também que existem aqueles que não exercem bem do seu cargo, que se aproveitam da circunstância e que nada faz. Isso é uma realidade. Agora, o que eu vejo nessa atitude, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor e carinho, o que eu vejo nessa atitude é uma forma de amplificar uma situação que muitas vezes a gente não para analisar e, de certa forma, fazer uma interpretação de como é o contexto do nosso país. Então, infelizmente, a gente não pode ir, eu particularmente, eu gostaria de estar, de certa forma, apoiando o senhor em moções, como a gente sempre tem apoiado, mas dessa forma eu não posso concordar, não vou entrar nessa pilha, não vou amplificar uma fala de um ministro que em alguns momentos ele vai acertar, vai errar, mas nesse momento eu não vou votar com o senhor e não vou aceitar e nem vou amplificar essa fala, porque realmente é uma realidade. A população também pensa de nós algumas questões, e nós sabemos que todos aqui prestam um excelente trabalho. Então, eu não vou entrar nessa pilha, infelizmente eu não vou poder votar com o senhor nessa moção de repúdio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora Ana Rossioni. Senhor presidente, a pedido do vereador Pardal, eu vou deixar para fazer o pronunciamento amanhã, uma vez que eu fui servidora pública há 45 anos, e sou até hoje, que nós vereadores somos servidores públicos, então eu vou deixar o nosso pronunciamento para amanhã, mas hoje eu gostaria de pedir permissão para me retirar, mediante o compromisso que eu tenho agora para as 19 horas, eu gostaria de que Vossa Excelência colocasse em votação. O pedido da vereadora Ana Rossignoli está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A senhora está liberada, vereadora. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Também por ter um compromisso fora da casa, peço autorização do plenário para retirada. Pedido do vereador Zé Márcio Garotinho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Nós vamos agora convidar para mais uma vez assumir a tribuna o vereador Juraci Schaefer para o seu pronunciamento por até 10 minutos. Inclusive dizer, vereador Juraci, que daqui da presidência eu não posso debater com Vossa Excelência, mas também vou aguardar até amanhã para que a gente faça esse debate em relação à moção de repúdio apresentada por Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador doutor Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, o que nos traz também essa tribuna hoje é as questões ligadas à zeladoria da cidade. A gente tem discussões aqui nessa casa, o vereador Castelar trouxe uma discussão sobre a escolha das ruas, sobre o que vai ser feito com os recursos da prefeitura, mais de 50 milhões, e agora começou-se a fazer o recapeamento asfáltico. Mas nós precisamos ainda, vereador Castelar, de forma emergente, de forma corrida, o tapa-buracos urgente. Hoje e durante o final de semana nós ficamos vendo vários lugares da cidade de Juiz de Fora com carros que estão quase submersos, tamanho os buracos. Eu não vejo ainda que a prefeitura montou essa equipe necessária para fazer esse tapa-buracos. Então, confio no serviço do Fúvio, acho que ele é um bom secretário da Fazenda, mas ele tem que se unir juntamente com a Secretaria de Obras, com o DENLUB, com os setores operacionais da prefeitura
e fazer esse socorro mais imediato. Porque, às vezes, naquele período que tem uma estiagem de 1, 2 dias, era para a prefeitura estar em ação, não importa se é sábado ou domingo. Por exemplo, a Cesama. A Cesama, vereador Castelar, deixou a população inteira de Juiz de Fora praticamente esse final de semana sem água, porque não quer pagar hora extra aos seus servidores. Aí vem aqui a discussão da Arsai, dizendo que a Cesama está tendo economia com gastos com pessoal. Ora bolas, a cidade em Pandareco, a cidade com dificuldades, nós estamos quase tendo submersos pela água, e dentro das casas das pessoas que precisam ter água para o seu banho, para fazer a comida, não tem água, principalmente nas partes altas. Porque não paga-se hora extra para os servidores. O que nos chega aqui hoje no gabinete, e nos finais de semana as pessoas ligando, eu estou sem água aqui na parte alta de Santos Dumont, estou sem água no Alto Grajaú, estou sem... Não é possível, gente. Será que não tem uma organização para fazer o serviço? Aí, isso traz assim um certo desencanto, um certo desalento para nós vereadores, porque nós sofremos na pele e às vezes somos hostilizados, porque aconteceu comigo, inclusive através de fake news, que tapava-se um buraco e foi pedido há 11 meses no Boston Imperador, por 6 requerimentos diversos de vários vereadores. Eu não pedi naquele dia, nem fui eu que pedi, 11 meses depois foi feito, é porque a pessoa fica revoltada, e muitas daquelas pessoas que escreveram lá e fizeram a crítica, eu na realidade falei assim, essas pessoas estão com razão de fazer a crítica, não de ter sido informada por uma página criminosa, ela tinha que na realidade ter sido informada por alguém sério, alguém que tivesse ouvido a outra parte. Infelizmente não foi, mas o fato da pessoa estar do outro lado, falar, poxa vida, vai asfaltar em frente à casa, ou à granja, ou ao sítio, mas e é um contrassenso, porque o que nós estamos vendo é que há pedidos aqui de vereadores. Eu tenho um ano que eu voltei para essa casa, mas eu tenho certeza que o vereador Vandes Castelar deve ter pedido de 3 anos para trás aí que não foi atendido. Limpezas de boca de lobo, limpezas no bairro no geral. Porque antigamente, eu lembro, quando eu era diretor-geral do Denlub, além de limpar a cidade, nós limpávamos as creches, limpávamos as escolas, limpávamos os centros, as unidades básicas de saúde, porque tinha-se uma estrutura. O que se vê hoje a nível nacional, estadual e municipal é o desmantelamento do serviço público. A fala do ministro Paulo Guedes, e que eu continuo sobre ela nessa fala minha, é que quer o Estado mínimo, quer que nós não tenhamos condições de ter os servidores necessários. Quando eu fui cobrar que a Secretaria de Obras não limpa as bocas de lobo, vereador presidente Obama, sabe o que me disseram? Que nós temos 6 pessoas para limpar, prorrogação regimental, senhor presidente. Concedido, excelência. Nós temos 6 pessoas na Secretaria de Obras para limpar 20 mil bocas de lobo. Nós temos 3.500 bocas de lobo para cada servidor. Ora bolas, deixou a estrutura sucatear, desmantelar. Nós temos equipamentos obsoletos, nós temos pouquíssimos servidores, porque a prefeitura não fez concurso público na hora certa, como aconteceu com os professores, que nesse final de ano nós tivemos problema. Por que não se fez o concurso há 10 anos atrás? Nós tínhamos professores, na realidade, já com capacitação, já na sala de aula há muito tempo, e o Fundo de Previdência Municipal não tinha o rombo que tinha. Demorou-se por quê? Quer, na realidade, sucatear. Na saúde é a mesma coisa, vereador Júlio. Vossa Excelência aqui convocou a audiência pública da saúde e nós discutimos, vereador Castelar discutiu aqui, os agentes comunitários de saúde têm que se contratar e não contrata. Sabe que é deficitário, sabe que não é suficiente, mas é o serviço público. Para quê? Para vir com esse discurso de que o servidor público ele é incompetente, ele é insuficiente, ele não dá conta. Nós temos, sabe quantos médicos para atender Juiz de Fora inteira? 124 médicos para atender uma população de 600 mil habitantes, mais o entorno, 2 milhões de habitantes. Nem se trabalhasse 24 horas por dia. Tem casos sim,
de que nós temos que chamar a atenção, é para isso que existe o gestor público, é para isso que existe a gerência. Eu, como diretor, como secretário, eu tenho que tomar conta da minha pasta, eu tenho que fiscalizar. Eu fui diretor de uma autarquia, eu exigia dos servidores, mas eu valorizava. Eles tinham uniforme, eles tinham estrutura, recebiam as horas extras, trabalhavam, se dedicavam. Fomos considerados a 4ª cidade mais limpa do Brasil. O Marlon foi diretor do Enlube, sabe disso, o trabalho que ele fez lá. Agora, se você não investe no servidor, se você não dá ferramenta para o servidor, se você paga mal o servidor, sabe o que é isso? Você quer entregar o serviço público. Como entregar o patrimônio nacional? O que o Paulo Guedes diz é o seguinte: nós vamos vender tudo. Nós vamos vender tudo, eu quero vender tudo. É vender tudo porque não ajudou a construir nada. Ele estava nos Estados Unidos, ele estava no Chile, ele estava atrás dos bancos, capitalizando, especulando, se enriquecendo. Agora veio para cá com um governo totalmente desequilibrado, descontrolado, incompetente, despreparado. Um governo que jamais poderia ter alçado esse posto da República, com os ministros todos incompetentes, e quer, na realidade, dizer que o servidor público é incompetente, que o servidor público é parasita. É uma palavra muito forte. Eu defendo com veemência aqui, porque eu tive oportunidade de ser secretário de Atividades Urbanas, diretor-geral do DENLUB, fui diretor do Cine, fui diretor regional da CEDESE, onde nós comandávamos 89 cidades. Pode contar no dedo aqueles servidores que não prestam serviço direito. Pode contar no dedo. Às vezes não tem o carro para poder prestar o serviço, é o motorista que está lá, às vezes não tem o combustível. Aqui o sargento Melo, vereador que não está aqui, fala da Polícia Militar. Quantas vezes eu, como empresário, arrumava gasolina, pneu, e tinha que arrumar os veículos da Polícia Militar para ela poder fazer a ronda na Cidade Alta. Ele mesmo homenageou aqui um sargento com nome de rua lá em São Pedro. Chegava-se lá, não tinha estrutura nenhuma. Aí você quer cobrar do servidor público, quer cobrar a conta em cima dele, mas o interesse não é esse não, vereador Castelar. O interesse é dizer, são parasitas, o serviço público é de péssima qualidade, para entregar o serviço público na sua totalidade, assim como o INSS. O INSS tem 8 mil funcionários, agora vão lá, chamam 7 mil militares aposentados, sem desmerecê-los, mas que não estão preparados para exercer aquela função. Nós deveríamos ter concurso público para poder colocar no INSS funcionários capacitados para dar o direito àquela pessoa que contribuiu a vida inteira, que agora já tiraram os seus direitos. É o direito previdenciário, é o direito trabalhista, e agora quer tirar o direito da estabilidade do servidor público, e além de todos os outros direitos. Nós não vamos aceitar aqui dessa tribuna, vereador Castelar. Tenho certeza que Vossa Excelência está junto da bancada. Nós vamos lutar. Nós não aceitamos essa covardia. O servidor público não é parasita. O servidor público presta um bom serviço para Juiz de Fora, para mim, para o Brasil. Nós queremos é que ele tenha melhores salários e condições dignas para exercer as suas profissões. Nós convidamos, então, o vereador Wanderson Castelar para o seu pronunciamento da tribuna. Por 5 minutos, prorrogáveis por apenas mais 5 minutos. Excelência, meus cumprimentos aqui ao senhor, os poucos vereadores que sobraram aqui, pelo menos no plenário, para acompanhar as nossas falas, cidadãos e cidadãs aqui presentes, também hoje em pequeno número, aqueles que nos acompanham em casa, que eu espero que seja uma boa audiência, né? Como tem sido, pelo menos as pessoas me dizem na rua, que assistem os nossos trabalhos aqui. Eu vou, assim, o vereador, meu colega de bancada, Juraci Schaeffer, já disse tudo, mais do que eu poderia relacionar no que diz respeito a essa discussão, essa falta de respeito que o ministro da Fazenda, do governo Bolsonaro, praticou nos últimos dias, né, se não me engano, numa reunião com empresários na sexta-feira, em que ele chamou todos os funcionários, generalizou, não excluiu absolutamente ninguém. Esse é o problema da fala dele. Entre outros tantos, né, que a gente pode relacionar na sua gestão à frente do Ministério da Fazenda, mas
ele classificou todos os funcionários como parasitas, isso foi dito em alto e bom som, foi repetido, mesmo hoje, ainda há pouco vi ali que ele se desculpou, mas fez de uma forma, vereador Juraci Schaeffer, que também não convence, né? Ele quis restringir a crítica aos funcionários dos estados e dos municípios. Para mim, de certa forma, piorou, né? Quer dizer, a emenda ficou pior do que o soneto, porque continua generalizante, né? Ele se defende dizendo que a preocupação é com os gastos excessivos, com funcionarismo, etc., etc., que sugam os recursos dos estados, municípios, né? Agora excluindo a União, mas continua ainda praticando, no meu modo de ver, uma quebra de decoro, porque ele é um funcionário graduado, ministro da Fazenda, ele tem que ter decoro em relação ao trato que ele dispensa aos funcionários públicos do Brasil, né? A gente vive aqui fazendo reivindicações e todas as discussões que remetem a questões administrativas e que ensejam algum tipo de descaso da administração, do prefeito e de seus secretários, falando no caso de Juiz de Fora, a gente sempre faz questão de lembrar que os braços de qualquer administração são os servidores públicos, né? Eles é que movem o dia a dia da administração pública, né? O prefeito apenas trabalha com o cérebro, com seus secretários, tentando organizar o serviço. Mas quem vai lá no dia a dia realizar, executar todas as ações, seja em qual área for, são os servidores públicos, né? Particularmente aqueles mais simples, né? Que ganham menos. Então, essa generalização é inaceitável, assim como é inaceitável também que o município, sob qualquer pretexto, trate mal os seus servidores, né? Agora mesmo, essa semana, nós vamos ter aqui, nessa casa, uma audiência pública, mais uma, inclusive convocada por Vossa Excelência, vereador Juraci Schaeffer, que versa sobre a questão do quadro de salários, cargos e salários dos profissionais da educação, plano de carreira deles, né? Que está agora sob nova ameaça, porque há uma proposta, não sei se já foi lida na casa, penso que não, mas vai ser entregue à casa futuramente, que modifica de uma maneira, eu diria assim, equivocada, o plano de carreira do magistério, né? E assim são outras tantas carreiras que precisam ser protegidas. Essa que é a verdade. Quando se constituiu um funcionarismo público, lá nos primórdios do Estado, a ideia era fazer com que o Estado atendesse a todos da melhor forma possível e que esses servidores tivessem determinadas garantias para continuar realizando os serviços que são fundamentais à população, independente do governo, independente do governante. Esse é um dos princípios básicos do sistema republicano, eu diria, né? Peço prorrogação, Excelência. A estabilidade, né, no que diz respeito à garantia dos seus direitos, das suas garantias, no sentido amplo, né, de servidor público, a estabilidade entendida como a estabilidade também dos serviços, né? Não é a estabilidade que não pode ser questionada jamais. Se um funcionário público for mal, se ele praticar alguma improbidade, alguma ilegalidade, ele pode perfeitamente ser afastado do serviço público, né? Criou-se a ideia de que não. Isso não é verdade. Se houver comprovação de dolo no trato das coisas públicas, qualquer funcionário público pode ser afastado e deve ser afastado, né? Nenhum de nós aqui vai ficar passando a mão na cabeça de quem quer que seja, desde que tenha, de fato, cometido um desvio, né? O que se trata aqui é defender
a estabilidade da burocracia, que é fundamental para a permanência de todos os serviços públicos. O Paulo Guedes ele tem uma obsessão muito grande por conta da formação dele. Ele é um homem de mercado, ele não tem nada a ver com o serviço público. É por isso que a nossa economia não se acerta, inclusive. Um Brasil desse tamanho tem tudo para, independente de qual seja o governo, tem tudo para crescer, tem tudo para expandir sua economia, e eles estão aí patinando, desde que deram um golpe, né? O Brasil parou, não cresce 1% sequer, né? Fica ali, 0 ponto alguma coisa, um mês cresce um pouquinho, outro mês decresce, ou seja, aquilo que cresceu já se perdeu, né? E nosso país está ficando para trás sobre todos os aspectos, né? Essa declaração é grave por isso, porque ela desestabiliza, desmobiliza o servidor público, qualquer que seja ele, ou qualquer que seja o ente federativo ao qual ele pertença, desmobiliza, desmotiva, né? Isso significa a perda da qualidade dos serviços que são entregues ao cidadão. É uma burrice, além de tudo, é uma burrice, porque ele está conspirando contra o próprio governo. É assim que eu vejo, não é? Qual servidor, a partir da declaração desse infeliz ministro da Fazenda, vai se dedicar de maneira integral, de maneira com plena satisfação, não é? com a entrega que muitos dedicam ao serviço público? Tem aqueles que são mais ou menos? Tem. Mas esses também têm que ser encorajados, esses também têm que ser motivados, esses também têm que ser incentivados a entregar mais, né? Esse é um trabalho de um líder político, de um chefe de Estado, de um ministro de Estado que tem a responsabilidade com o seu país. Isso que estão fazendo é o desmanche absoluto do Estado e a preparação para entregar tudo à iniciativa privada, que vai ser a tragédia maior desse país, já está sendo. Aos pouquinhos, os números, as estatísticas vão apontando o quanto nós perdemos e temos perdido a cada dia com esses erros, equívocos. E, em alguns casos, eu poderia dizer crimes que têm sido cometidos por esse governo, assim como também foi no governo Temer, né? Quando a tragédia política brasileira se iniciou a partir do golpe. E, por falar nisso, eu não posso deixar de registrar hoje a morte de um miliciano, aquele que era tido como o chefe do escritório do crime que se formou em Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, né? E todos sabem da associação das milícias cariocas com a família Bolsonaro. Esse Adriano da Nóbrega, né, se não me falha a memória, ele estava foragido, não aceitou se entregar quando se iniciou um trabalho de parte da polícia carioca, eu reputo bem intencionada, que tem, de fato, oferecido resistência, e, mais do que isso, combatendo a ação das milícias no Rio de Janeiro. Ele se recusou a se entregar. Tenho para mim que, de alguma forma, também se desentendeu com a família Bolsonaro, porque alguns se entregaram e estão de bico calado. Estou finalizando, Excelência, um minutinho para eu fazer. Estão de bico calado, não fizeram nenhum tipo de ideração, não é? Ele, ao contrário, ele se esquivou e se escondeu na Bahia. Curiosamente, estava na propriedade rural de um vereador do PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro. Agora ele já saiu, mas a matriz para ele chegar à presidência foi o PSL, né? É muito estranho. E aí chega uma composição militar do governo da Bahia, né, ligada à Secretaria de Segurança Pública, que tem as mesmas iniciais, né, o mesmo prefixo do BOP carioca, mas é o BOP baiano. E executam essa pessoa que era um arquivo vivo, a memória de como se constituíram essas milícias e, principalmente, a ligação da família Bolsonaro com elas e com os crimes que elas praticavam. Inclusive,
o assassinato de Marielle Franco, porque consta que ele estivesse, talvez, fosse um dos elementos que estivesse no carro de onde partiram os tiros que vitimaram Marielle e o motorista Anderson, né? O nosso tempo já se esgotou, não quero abusar da boa vontade da mesa diretora, mas nós vamos ter a oportunidade de repercutir mais aqui dessa tribuna esse caso, porque ele me parece assim, um caso emblemático no que diz respeito ao entendimento da ação dessas milícias e da sua relação com o Palácio do Planalto, e que é, digamos assim, uma coisa absolutamente fundamental em se tratando do governo brasileiro, né? E esse governo, se puder ser interrompido o desvendar dessas relações conduziriam isso fatalmente, ou conduzirão isso fatalmente, porque eu não acredito que isso aconteça, vereador Juraci Schaeffer, seria uma boa saída para o país, né? Para que a gente também tivesse a suspensão de todas as políticas públicas, ou do desmanche das boas políticas públicas que estão em curso hoje no nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela tolerância e atenção de todos, pelo menos aqueles poucos vereadores, entre eles o vereador André Mariano, o vereador Marlon Siqueira e, naturalmente, o presidente em exercício Obama, que acompanharam essa minha fala, além do vereador, colega de bancada, Juraci Schaeffer. Um grande abraço. Senhoras e senhores, eu estou inscrito para poder fazer a minha fala aqui também da tribuna, mas eu vou abrir mão dessa fala, vamos deixar para amanhã, quando a audiência estiver maior. Eu quero aqui dar um aviso aos vereadores, para usar a expressão do vereador Wanderson Castelar, os vereadores que sobraram, eu quero aqui dar um aviso sobre a audiência pública que nós temos aqui amanhã, uma importante audiência pública, atendendo ao requerimento 0890/2020, de autoria do vereador Wagner de Oliveira, para discutirmos acerca da Lei Municipal número 13.071, de 22 de dezembro de 2014, que institui a política municipal de utilização sustentável dos veículos de tração animal e da outras providências. Essa audiência pública amanhã, a partir das 15 horas. Todos os vereadores estão convidados. Senhoras e senhores, nós estamos aqui terminando a 4ª reunião do 2º período e amanhã, a partir das 17h30, também teremos aqui a nossa 5ª reunião desse 2º período. A todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos.